Indo agora para o mundo digital, com ela, nossa rainha da internet, Ana Edith Ulisses, que fala hoje sobre algoritmos do Instagram. Vocês já viram, né, que eu tenho assim um certo ranço desse tal de algoritmo, porque ele dá trabalho que só a gente, mas ela vai explicar o que é, como é, para que é, né, e como é que aí a gente pode conquistar esse algoritmo. Bom dia! Bom dia, Aline. Finalmente, né, pra gente tratar sobre esse assunto. Vamos falar sobre esse negócio, já foi a né, terceira vez, a segunda vez, e aí você diz, vamos falar, Vamos falar, que eu digo isso aí. Vê se diminui esse meu ranço com algoritmo. Pois é, Aline, é sempre um prazer estar aqui participando e, na verdade, assim, algoritmo realmente diferente daquele que a gente conhece na matemática. O algoritmo, ele nas redes sociais, Ana, o que é algoritmo, na verdade? O que é algoritmo, né? É um conjunto de regras e dados matemáticos, né, que eles organizam, organiza o conteúdo, se aquele seu conteúdo, se aquela sua postagem vai estar relevante ou não no feed dos seus seguidores. Exemplifique. Vamos lá. Eu tenho, por exemplo, você na minha rede de contatos, né? Isso, então assim, eu posto, então vamos supor que eu tenho 500 seguidores. Então eu faço uma postagem e eu estou vendo que o conteúdo ele é relevante, a imagem ela é bem trabalhada, então assim, eu vejo que aquela minha postagem realmente é bacana para ser postada. Só que eu vejo que o número de curtidas é pouco. Aí eu digo, então nem todos os meus seguidores viram aquela minha postagem. E aí vem aquela questão da porcentagem. Então, é justamente, Aline, eu falo muito que a internet hoje ele tem um volume de informação gigantesca. Então, não dá para consumir não tudo. Tem como, era diferente antigamente dos meios de comunicação, que as empresas, elas passavam as informações para os meios de comunicações, então tinha aquela questão da noticiabilidade, do que era relevante para virar notícia para ser passada para o público. Então, na internet, esse volume de informação é muito. Imagine se todo volume de informação que tiver na internet viesse assim de vez para a gente. Imagina o caos que ia ser. Sem seleção. Então, assim, o algoritmo ele vem justamente para organizar, para tentar organizar esse caos. Porque se fosse, a gente não tinha condições de estar recebendo uma porrada aí de informação que viesse na internet. É tipo, ele reconhece o que a gente mais curte, o que a gente mais gosta, o que a gente tá ali sempre curtindo, comentando, compartilhando e também salvando hoje, né? E aí vamos entrar aqui para dentro da questão do Instagram. No Instagram, são 3 fatores que o algoritmo ele influencia. No quê? Na questão da postagem ser recente. Então, quanto mais recente for a postagem, maior ele vai ter um alcance maior. Então, assim, mais seguidores seus vão passar a ver. Outro, a questão de engajamento. Então, se você posta e tem aquela questão de que tem mais números de curtida, tem pessoas comentando naquela sua postagem, então, consequentemente, o alcance daquela postagem será maior para os seus seguidores. Agora, se enviar, se salvar, você bombou. Aí você bomba. E outra, questão de afinidade. Então, se eu tenho você como minha rede de contatos, ali como seguidora, e eu começo a curtir suas postagens, eu começo a comentar, então, as suas postagens, ela começa a aparecer mais para mim. Entendi. Então, tem pessoas que você tem na sua rede social que você não está curtindo muitas coisas da pessoa. Isso. De repente, ela some da sua timeline. Então, assim, você às vezes diz assim, mas eu tenho uma Aline na minha rede social. E não vi a postagem. Quando eu vou lá no perfil dela, tá lá um volume de postagem que eu digo, não vejo isso. Por quê? Porque é justamente por essa questão. Às vezes são pessoas que você não interage. Outra, a questão de assuntos também. E isso é interessante. Coloco na busca, vamos supor, sei lá, BBB. Viu uma postagem, meu filho, se prepara que o seu celular só vai ter. Aí vem, então essa forma do algoritmo, ele vai te trazer de acordo com aqueles seus interesses também, que você busca, e aí você percebe isso claramente naquela parte ali de explorar no Instagram. É, aquele mesmo. Quando você bota ali na busca assuntos, vai aparecer ali tudo que está relacionado àquele assunto que você buscou. Então, assim, já está todo ali bem... Interessante. E aí, Aline, a gente às vezes pensa assim, mas isso, Ana, essa questão do algoritmo, vem de quê? Quem criou? É uma máquina? Na verdade, é pessoas. A ideia vem de uma pessoa
que ele passa aquela ideia para a máquina e aí ela programa faz toda essa programação dentro do nosso timeline. Então, assim, é interessante porque no Facebook os critérios, os fatores já são diferentes do Instagram em alguns pontos. Tem a questão da afinidade, do engajamento, que isso é primordial. Mas no Facebook também tem a questão do formato, do conteúdo. Por exemplo, a gente vê mais vídeos e imagens no Facebook. Sim. E o conteúdo, principalmente o conteúdo ao vivo. Então, ele vem como uma coisa muito forte. Entendi. Como um critério aí. Então, formatos no Facebook, isso é muito mais... Também leva em consideração essa questão. E o Instagram, realmente, essa questão de engajamento, da afinidade que você tem com as pessoas. Muito mais do que o que você posta, é assim? Isso, exatamente. Então, assim... tudo que nós estamos digitando, tudo que nós estamos ali buscando, tudo aquilo ali é informação para o algoritmo estar trazendo de conteúdo. E aí é interessante porque no Facebook você ainda pode dizer assim, eu não quero ver isso, esse tipo de assunto. Então ele já filtra. Então assim, cada um de nós é como se fosse um perfil dentro desse algoritmo. Então ele vai saber que tipos de música, isso não só para as redes sociais, não só para as redes sociais, como também para o Spotify, que você às vezes tem uma música que ele diz, olha, sugestão de música para você. Gostou? É de acordo com o seu gosto. A Netflix, por exemplo, também. Então, é de acordo com os filmes que vai estar ali passando. Gente, que você é muito perigoso. Então, assim, vai tudo conforme ao seu interesse. Isso. E ele filtra, porque é muito... Imagina se você fosse ver todas as informações que tinha de música no Spotify e em outras plataformas que você vê de conteúdo. Então, isso faz muita diferença na hora de organizar. Eu digo que é perigoso porque eles vão sabendo todos os nossos gostos. Cada passo. Tudo. E aí, né... Aí o negócio fica aquela perigoso. Coisa quase ficção científica, né? Mas é isso mesmo, essa é a tendência. Olha, o algoritmo no Instagram traz aí também essa questão de você se esforçar mais na questão do conteúdo. Isso. Né? Que aí as pessoas vão realmente aí lhe buscar, curtir, comentar, compartilhar e salvar. E aí, imagina, Aline, para quem é empresas, por exemplo, que tem redes sociais, porque o Facebook, ele prioriza muito essa relação entre pessoas. Sim. Então, por isso que aí há algumas críticas em relação à questão de dizer assim, mas eles, que o orgânico, que é esse que não é o anúncio, o pago de conteúdo, então eles dizem que é como se as empresas elas fossem para lucrar mais, então elas prendem mais esse conteúdo das empresas e para que aquela postagem ela tenha maior alcance, você tem que impulsionar. Eu trabalho com uma... Né, que é de instituição de ensino, então aí a orgânica dela é impressionante, assim, né? É uma loucura isso no Instagram e no Facebook. Mas eu percebo que tem muita coisa que demora realmente para chegar ao fim, que é, no caso, no alunado, e muitas vezes ficam perguntando, e tal coisa, já estando lá, né? E o Facebook não libera. É muito interessante esse negócio. E muda muito. É uma engenharia danada. E muda muito, principalmente para quem trabalha com estratégia. Pois é. O Instagram, no início, ele não tinha algoritmo. Você postava, então tudo que aparecia ali, naquele momento, quem postava já aparecia na sua timeline. Era Não tinha automático. essa história de, porque é interesse, porque é uma coisa que você curtiu, não. Então, ele antes, a estratégia era totalmente diferente pela questão do horário. Então, eu vou postar tal horário, porque isso vai dar tempo para as pessoas verem até tal hora. Então, isso era interessante. Hoje mudou muito. Você, às vezes, quer que uma informação chegue, às vezes, você posta hoje, mas só vai aparecer na timeline de pessoas só amanhã. Verdade. Então, assim, por interesse. Ela vai falando, eu vou me lembrando das coisas que acontecem no meu Instagram, verdade. E aí, então, não é mais pela essa questão cronológica. Meu povo goste das coisas, mas gosta das coisas assim, vai curta ali para ajudar as pessoas. E aí a questão de estratégia, justamente, além de ter um conteúdo relevante, você também tem que ter essa interação. Por isso que às vezes... era o que eu ia perguntar a você agora. Além dessa interação financeira que a gente tem que ter com o Instagram, né, patrocinando, colocando ali, impulsionar postagens, como é que a gente tem que ter essa relação com o nosso seguidor, com o nosso... com a pessoa que está ali sempre curtindo, comentando, compartilhando? Claro, e aí vem a questão também de você ver conteúdos que possam gerar interação. Que é o mais difícil. Que é o mais difícil.
Hoje, a grande, e aí onde a gente às vezes entra em algumas estratégias de negócio, então, até mesmo de pessoas públicas, para dizer, peça seus seguidores para interagir, porque aquela postagem ela vai ter um alcance cada vez maior. Quanto mais interação, quanto mais curtidas e comentários. Então, assim, você também tem que pensar por esse ponto de interação. A gente tá falando só do feed ou tá falando do story também? Do feed. Agora, os stories não. Os stories, ele vem pela essa ordem cronológica mesmo. Então, assim, e outra, não só cronológica, principalmente, mas também pela essa parte de interesses. Que às vezes você segue pessoas e diz, mas nem vejo mais os stories da pessoa. Por quê? Porque você deixou de curtir, interagir com ela. Então, assim, também isso influencia nessa parte dos stories também. Então, é uma coisa assim que a gente fica assim, se for a gente pensar cada detalhe, meu Deus, a gente endoida. Então, não vamos dizer assim, ai meu Deus, agora eu tô com medo de interagir ou fazer alguma coisa. Não. Melhor fazer. É melhor fazer e ver no que vai dar. Mas, assim, a gente também tem que ter muito cuidado com o que realmente está buscando. Eu, principalmente, zelo muito pela minha timeline de evitar certos assuntos, sabe? De desastre. Mas é aí uma coisa, pronto, você tem curiosidade a respeito de um assunto. E aí você vai procurar lá, mesmo por curiosidade. O algoritmo lê como interesse. Como interesse. Independente de ser... Exatamente. Dizer algoritmo é só curiosidade, mas querida. É só uma curiosidade, ele não vai entender. Ele vai entender que você buscou aquele assunto. Entendi. Então, não tem como você dizer, olha, peraí, que é só para eu ver aqui uma coisa? Não. Então, ele vai captar pela questão da informação, que aí vem a questão do IP, de celulares, de computadores, que eles avaliam de acordo com isso, dos interesses que você busca. Jesus, e tá tudo aí no nosso celular. Não tem como a gente fugir. E eu digo muito, Aline, a gente vai ter aí um futuro de pessoas que, aquelas que vão querer filtrar, que vão querer realmente organizar que tipo de conteúdo ele vai querer ver, como aquelas que, tipo, eu tô nem aí. Então, são dois tipos aí que a gente vai ver de usuários de internet que a gente vai estar observando. Eu hoje filtro muito. Eu acho que eu tenho filtrado, porque eu perdi um bocado de povo que eu sigo. Mas, em compensação, não vejo mais. A gente fala muito dessa questão da bolha. Então, a gente vive muito numa bolha dentro das redes sociais e a gente acha que aquilo que a gente está vendo ali, muitas vezes, é o que é de fato verdade, mas a gente deixa de ver outras bolhas, outras situações e opiniões de outras pessoas, porque não é de acordo com aquilo que a gente pensa. A gente só quer seguir pessoas que, muitas vezes hoje, pelo que ela pensa igual a gente. Mas a gente deixa de ver certas situações por essa atitude que a gente faz. Mas muitos comentários a fazer em off, porque o programa terminou. Mas a Ana Edith, olha, a Ana Edith sabe que toda vez que ela vem aqui, fica assunto para outra vez, Muita pauta aí, muita coisa. E ela volta, viu? Com certeza ela voltará para falar sobre esse universo digital.